dia, meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2010, segunda-feira, verbete 1473, 4 páginas, 43 logias e 6 máximas. Tema: sutileza técnica. Especialidade: autoexperimentologia. Definição: a sutileza técnica é a qualidade ou caráter sutil dos conceitos da neociência, conscienciologia, aplicados no emprego dos recursos tecnológicos, facilitadores da vida humana e defensores da sobrevida sadia do soma. O reparo das sutilezas técnicas. A pesquisa pessoal, começando pelos objetos próximos, aparentemente insignificantes. A aplicação dos próprios recursos técnicos na inteligência. A mega funcionalidade pessoal no cosmos. A inteligência ectópica ou a pseudo-inteligência. A necessidade permanente da intencionalidade evolutiva. Os sinais de alerta para psíquicos patrocinados pelos amparadores extrafísicos de função. Na argumentologia, caracterologia, 10 questões pertinentes no universo das sutilezas técnicas e adequadas para o teste conscienciométrico da consciência lúcida, homem ou mulher. Algumas dessas questões eu já trouxe aqui em tertúlias anteriores. Na remissiologia, aplicação da neo-ideia. Ideia sutil. Nuança. Paradoxo sutil. Sutileza conscienciológica. E a usabilidade. Frase enfática. À primeira vista, as sutilezas técnicas parecem insignificantes, superficiais ou brincadeiras de adulto. Contudo, após observações atentas, quem pesquisa identifica as aplicações práticas. Você emprega as sutilezas técnicas na vida diuturna? De quais modalidades? Agora, pergunto: como explicar a frase que me foi dita por muitas pessoas? Tudo que você inicia, só inicia, mas nunca chega ao final. Observando vários fatos da minha vida, percebo que acontece isso mesmo. Como cortar esse vínculo? É um vínculo energético que transmuta o pensamento, vai além? Que outra explicação se por coisa nenhuma, a vovozinha, tá? Você é um exemplo, uma cobaia ótima, da inacabativa. Ou seja, você é dispersiva. Você sofre da simples dispersão consciencial. Isso é alta sério, não tem nada que vínculo de nada nem de ninguém. É você com você mesmo. Então, veja, vamos deixar de ser burrilda, burralda e burroide. Você é uma pessoa inteligente. De modo, vamos deixar de ser consciente multívola. Qualquer coisa, veja que tem o verbete já que nós já discutimos. Consciente multívola. Você tem a instabilidade da insatisfação. É instabilidade da insatisfação. Agora, deve buscar a persistência, a constância, a perseverança. Isso é que está faltando. Viver a acabativa. Começar e concluir. Para isso, só precisa de uma coisa. Ó. Você está vendo a tertura? É isso aqui. Ó. Na minha terra, o nome disso é vergonha na cara. Né? Não perdoe você. Tenha vergonha na Fátia. Você perdoa, está falando Fátima, é o jeito. Nosso amigo em comum colou o grau essa semana em psicologia e trabalha comigo na clínica. Superou todas as dificuldades, que não foram poucas. Que falar para ele agora que se tornou profissional da área das dependências químicas? Só tem uma coisa: jamais provar qualquer tóxico. Senão, ele vai deixar de ser psicólogo para ser uma pessoa que caiu de volta. Quer dizer, isso é terrível. Ele precisa ter muito cuidado, porque qualquer coisa
há uma redependência. Se de falar com ele sobre redependência, não brincar com isso. Como funcionam energeticamente as oferendas de alimento feitas para a consciência? Ela se alimenta de energia desse alimento? Isto é uma prática que impede a evolução da consciência, já que a tendência desse ato é prender a consciência no plano físico? Não, presta atenção, o negócio é mais burro do que você está falando aí. Isso impede a evolução de todo mundo, porque cria dependentes junto com os outros conscientes e conscientes. Isso é de fanático. Há uma porção de seitas, de religiões, principalmente do Oriente e africanas, que tem esse negócio. Se de parar com isso, isso é coisa de índio, do início do princípio da civilização. Se parar com essas coisas, que isso é loucura. Agora, outra coisa, fazer vocação dos que já morreram é uma das coisas piores que tem, é chamar a baratosfera para dentro de casa. A vida fica toda dependendo desse povo quando não começa a dar acidente e até pecar destrutiva. Então, uma das maiores besteiras que tem dentro daquilo que eu chamo de idiotismo cultural é o processo dos ancestrais. Aquele negócio da... Entende? Tem uma série de cerimônias para honrar os ancestrais. Tem que parar com isso. Deixa eles em paz para seguir o destino deles e deixar vocês aqui sem eles serem conceneres, satélite assediador e assediador. Perguntei na tertúlia de sábado como agir com uma pessoa irritadiça e o senhor disse que o maior doente sou eu. Não discordo de todo. Afinal, se houvesse um pensante sadio em mim, eu jamais teria sido contaminada pela irritação da pessoa. É óbvio. Mas, do ponto de vista da cosmoética, ou da ética mesmo, como fica isso? Alguém passa a vida criando uma atmosfera dramática, tensa e irritada. No meu caso, até certa idade, consegui me manter calma, acabei entrando na energia da pessoa. E quando há tentativa de vibrar em canal diferente, a pessoa passa para agressão verbal e recentemente para ameaça de coisa pior. Como fica isso? Eu não devo ter amparador próximo de mim porque sou tabagista. De onde virá uma proteção? Algo que não deixa a coisa extrapolar e criar, além de sofrimento, mais dívida carne. Olha, tem uma pessoa que pode te ajudar muito. É você mesmo. Começa pelo EV. É a melhor coisa que você pode fazer. Começa a mexer com as energias que você vai ter mais tranquilidade para dominar você. Agora, ó, o que você acha de você se internar numa instituição e acabar com o cigarro? Isso vai te dar mais força, porque quem deixa o tabagismo começa a ter mais vergonha na cara, leva tudo mais a sério. Eu vi gente que reciclou num mês tudo que havia, melhorou a vida totalmente a hora que deixou de fumar. E fumava só há 27 anos. De modo que faça isso, se interne e acabe com o cigarro. É bom se internar, porque senão quem vai ficar irritado é você, vai subir pelas paredes, vai brigar com todo mundo. Está aqui um portal de notícia da Globo, com cara de livraria, biblioteca inaugurada, onde funcionava o Carandiru. São 300, uma área grande, interna e externa, custo de 12,5 milhões, e tem 30 mil itens já, a biblioteca. Uma boa coisa. Isso é que chama anti-estigma institucional. É igual lá, a masmorra do presídio de Uberaba, que a gente transformou em faculdade de medicina. Isso é anti-estigma institucional. Eu aqui estou com o convite da APEX, Associação Internacional de Programação Existencial, Assembleia Geral. Vai ser no dia 21 de fevereiro de 2010, 18 horas, no Salão da Holoteca, no CAE. Prestação de conta, aprovação das políticas internas, eleição do secretário-geral, apresentação do planejamento estratégico da APEX e outros assuntos. Contamos com os interessados na programação existencial. Vamos lá para ver o que é que essa turma vai fazer, a nova gestão. Você podia explicar a exemplologia? É página 59. O que é mesmo? Exemplologia. A exemplologia. Sutileza técnica autoconsciente.
a da consciência lúcida quanto às técnicas aplicadas à coexistência evolutiva com os objetos do cosmos. Sutileza técnica ignorada, a da consciência ainda inconsciente quanto às técnicas aplicadas à coexistência evolutiva com os objetos do cosmos. Então, você veja, o problema todo na vida é o seguinte: seja nessa dimensão ou em outra, nós temos objetos do cosmos. Começa o mais importante nessa dimensão, o nosso corpo. Então, a gente tem que ver se a pessoa tem a sutileza técnica de usar isso. Então, existe as pessoas autoconscientes e existe aquela que é totalmente ignorada. Então, com a sutileza técnica autoconsciente, a pessoa é lúcida, sabe, tem consciência. E a outra, ela não tem nada. Agora, os objetos, aplicação técnica disso, com os objetos do cosmos. O que é que você quer saber aqui, mais claro, detalhe? O exemplo do corpo já me ajudou, porque assim, eu queria saber que objeto a gente tem aqui que coexiste com o objeto do tudo isso corpo. aqui, tudo é objeto. Você começa a usar o objeto mais sério que você tem, é energia consciencial, que é o agente para cuidar das outras coisas. Então, primeiro é o corpo humano. Agora, através da energia, você toma conta dos outros objetos. Tudo isso aqui é objeto. Porque assim, ó, se eu pensasse nas Agora, técnicas... a sutileza técnica. Examina aí na caracterologia, logo em seguida. Olha só, o que é a sutileza? É a hora que eu entro no detalhe daquilo que ninguém às vezes liga. Por exemplo, você mantém a escova de dentes a mais de 2 metros do vaso sanitário? Isso é muito sério. Por causa dos coliformes fecais. Você, por exemplo, tem muita coisa que a gente pode pôr nisso. Você tampa o vaso sanitário na hora de dar descarga, porque senão inunda o banheiro todo de coliforme no ar, por causa do gás, na hora de dar descarga. Agora, uma coisa que eu estava vendo essa semana, a praia de Ipanema tem só coliformes fecais, mais do que peixe, mais do que água, mais do que tudo. Eles estavam mostrando, aquilo deve ser por causa do interceptor oceânico. Aquele interceptor, desde que colocaram lá na época da GAL, lembra? Eu falei, esse negócio vai dar para trás. Quer dizer, ainda bem que eu saí de lá, né? Morei lá 30 anos. A praia teve época que era limpinha, não tinha nada. Eu acho que eu já entendi. Eu acho que eu já entendi aqui. É porque, assim, ó, então, é usar os objetos todos que a gente tem de uma maneira evolutiva. Toda a realidade em torno de você, nessa dimensão, é a realidade física. Tudo isso aqui, ó. Tá, porque eu fiquei Vocês mesmos são objetos da gente, uns dos outros. Não é isso? Pode dar uns tabefes assim na vindade. Tudo é objeto. É que eu fiquei pensando, sabe o quê? Na coexistência evolutiva. E eu fiquei presa nisso, eu não consegui ver. É a coexistência evolutiva com os objetos do cosmos. Não está exato em cima do lance? Tá, tem lógica? Eu entendi o outro viés. Os artefatos de saber extracerebrais. É isso aí, ó. É isso aí que ela está. Tudo isso que ela falou e mais alguma coisa. São os artefatos extracerebrais. O que estão falando? Por exemplo, no seu caso aí, ó. Micrófono, laptop. Esse tênisão que você tem aí, ó. Anteontem eu vi você andando lá na frente do shopping. E você estava andando até depressa, estava caminhando lá. Eu estava eu vi. Nós passamos de carro. Passou ali. Você sabe, o mundo é pequeno. O mundo de Foz é pequeno. Agora eu te vi no shopping de longe já. Pois aí, eu vi você andando. Saindo do Mufato. Estava esperando o carro. Você estava saindo do Mufato do shopping, né? Aí que eu fui caminhando. O Mufato é uma coisa muito séria. Não, Waldo, é que eu estava imaginando. Você já pensou você comer a broa de milho com manga madura, daquelas que estão listadas já, que estão vendendo? Eu comprei um monte. Não, só isso. Broa com manga madura. Não, você já comeu isso? Eu acho que eu devia de cobrar por essas receitas. Eu não devia estar falando isso assim, tão gratuitamente. Eu acho demais isso.
Agora aquele... Às vezes pode haver um excesso de assistência, né? Nessa história. O bufado do shopping parece que é melhorzinho. Mas você sabe por que quando eu falo extracerebral, eu estava pensando nas coisas extrafísicas. Então, Pois é, mas é fora do cérebro. Mas fora do cérebro, eu queria saber... Extrafísica é uma coisa, extracerebral é outra. Mas existe extracerebral e extrafísico. Extracerebral. Por exemplo, seu óculos. Não, é... Aqui, ó, primeiro objeto que sei. tem aí que eu estou vendo é óculos. Mas eu, na hora, eu tinha... É extracerebral. Por uma falha minha, eu pensei que fosse uma coisa extrafísica, isso. Agora... Vocês estão com muita... Mas existe... Como é que é o nome disso? Que é um nome para isso. Você sabe o nome? Como é que é? Não sabe? Já falei aqui tantas Mas vezes. o que é? O que se Uma perguntou? doença. A priorismose. Não, Valdo, mas... Vocês estão todos cheios de apriorismose. Lê um negócio, não é assim que eu penso. Extracerebral. Se vocês dois, que são meus gênios aqui, são assim, eu fico pensando, e o extra? Não, mas é que a gente se expõe, Valdo, também, né? Os outros são piores e não falam nada. Dúvida, eu pergunto. É isso que xingou todos vocês dessa vez. Olha, em parte você tem razão. Sem querer ofender ninguém. Sem querer ofender ninguém, mas ao mesmo tempo ofendendo. Não é isso? Mas o que é, Rosa, que você ia falar? É só para não desanimar da gente. É o quê? Não desanimar da gente. Não, eu não desanimo, não. Eu me divirto. Afinal de contas, isso faz parte. Todo circo tem picadeiro. Todo picadeiro tem atores cômicos. Nós somos atores cômicos. O que eu fico feliz com isso é que eu aqui não sou o único bobo da corte. Então, Valdo, já eu tenho colegas e colegas. Então, vou extrapolar aqui. Certo. Eu queria que você discorresse sobre os objetos do saber extrafísico. É lógico que tem muito, mas tem um monte, né? Mas... A centrase extrafísica, a parapsicoteca, o que você acha? Isso aí. A sua paraprocedência, a interlúdio. O curso outra coisa que é um objeto muito sério, quer dizer, o local e tal, é a baratosfera, uma coisa boa, que a maioria aqui conhece bem e tal. Lá existe artefatos de saber aos montes, no extra. Aos montes. Agora, os artefatos de saber dos mais sérios que tem são as outras consciências. Por exemplo, você estudar bem a cobaia de Djalma, que está ali, ó. Vamos examinar. É um artefato de saber, ela vem estudar. Como disse um amigo meu, o cara que perdeu uma perna aumenta um hemisfério cerebral. Quer dizer, tem uma perna e 3 hemisférios cerebrais. Isso é um perigo. Está entendendo como é que é? A gente tem que levar isso tudo em consideração. A compensação, a lei da compensação é evolutiva. Precisa de ter. Você está entendendo? Professor, aqui no B. Aí vocês vão falar assim, e o Lula? Ele perdeu um dedo. O que acontece? Que ele aumenta o quê? Entende? Pode falar. Pode explicar melhor o que é o administrador das ideias de ponta na masculinologia? Masculinologia. Último item. Vamos ver. O administrador das ideias de ponta. O problema todo é o seguinte, a turma da Apex não está fazendo isso? Apex, programação, o lógico, a turma que está lá trabalhando agora, eles são administradores das ideias de ponta. Porque as ideias que tem na programação existencial são todas de ponta, né? O que vocês acham? Agora, tem mais, tem uma série de Cs aí que tem os administradores. Mas tem alguma IC que não seja, então? Tem alguma IC que não seja? Alguma IC não é administrador de ideias de ponta? Depende, pergunta para elas. Por exemplo, a maioria né? Tem que ser, né? Mas precisa ver o estatuto. Agora, estou falando da PEC, que essa é da programação existencial.
Por exemplo, aí vamos sim, são ideias de ponta, mas para criança. Tem que pensar nisso, né? Dar um desconto. Agora, os administradores das ideias de ponta, eu acho que são vocês. Vocês são assim. Tem gente que foi ao salão de beleza hoje e arrumou o cabelo. Eu estou impressionado. Custei a ver quem era. Agora que eu vi. Sabe? A Diana. Olha lá. Ela está com o cabelo arrumado, tudo. O que será que vai ter hoje, na sua segunda-feira? Poderia desenvolver a questão do corpo congelado, como ficará a consciência durante o período e as energias? Será uma repetição das múmias lá do Egito? Olha, isso tudo é besteira. Você está falando é a criogenia, é isso? Corpo congelado, quer dizer, corpo que você está falando é o cadáver, né? Cadáver congelado é a criogenia. Tem que pôr o nome dos is aqui, ó, o nome, né, o pingo dos is e os nomes dos bois. Olha, isso tudo é besteira. Criogenia, perda de tempo. Cadáver é cadáver. Uma coisa que eles deviam fazer, em vez de colocar o corpo na criogenia, é doar os órgãos. Isso é que é importante. Agora, aqui eu estou com dados. Conselho dos 500, democracia pura na Cognópolis, diretriz de funcionamento, aprovado em 6 de 12 de 2010. A composição, o quórum, a periodicidade das reuniões, as competências, a gestão e a turma toda que acabou sendo lá dentro. Número de participantes presenciais. Homens, 97. Mulheres, 114. Subtotal, 211. Online. Homens, 12. Mulheres, 30. Subtotal, 30. Total, 241. Agora, 18 mulheres com mais 114 são 132. Tem muito mais mulher do que homem mesmo. Democracia pura na Cognópolis Foz. Agora, durante o primeiro mandato, a comissão será integrada pelo coordenador do CEAJUT e o gestor-geral do discernimento e mais 7 participantes auto-habilitados. Foram eleitos para o período de 6 de fevereiro até 6 de fevereiro de 2011, Alexandre Baltazar, Antônio Fontenelle, César Cordioli, Júlio Dias, Júlio Garcia, Natália Amêndola, Otávio Guzzi, Tânia Guimarães e Viviane Fernandes. São boas pessoas, de modo que estão aí. Qualquer coisa, eles são os nossos chefes do bairro, tá certo? Vamos ver como é que fica isso. Se alguém quiser ver os detalhes de tudo, está muito bacana, muito bom isso aqui. Vale a pena. Pode falar. Roberto, na antagonismologia, se eu podia dar um exemplo do último antagonismo, o antagonismo sutileza esclarecedora, sutileza coercitiva. A sutileza esclarecedora e sutileza coercitiva. O problema é o seguinte: a sutileza esclarecedora é aquela que aparece uma coisa pequena, mas que informa você como proceder alguma coisa na frente. E a coercitiva é aquilo que aparece que impõe a você o modo de agir. Então ela exige que seja daquele jeito, não tem outro modo. Então isso é que é a sutileza técnica da história. Você teria algum exemplo? Não, pensa bem uma coisa que exige que você faça. Por exemplo, você precisa saber, quando você sai de casa, onde é que você coloca a chave, no bolso, na carteira, no carro, em algum lugar. Isso é coercitivo, é uma coesão. É coercivo, entendeu? Aquilo exige. Como é que você vai entrar na sua casa depois? A mesma coisa. O pior é quando você esquece a chave do carro dentro do carro e bate a porta. Quer dizer, tem essas coisas todas. Tudo isso é sutileza. Sutileza do processo, do detalhe. Agora, veja, o antagonismo, a esclarecedora, é aquela que é fácil, uma coisa que já vem, mostra, aponta. É isso? Uma sutileza esclarecedora que está na cara
É quando tem um objeto em casa que é um veneno e que tem uma caveira com os ossos tratados. Esse aí está na cara, né? Não precisa, não é muita sutileza, não. Obrigada. E esclarece bem. Quem é que está aí? É você? Na página 59, na hominologia, você podia comentar esse crescendo? Parece que é um crescendo, né? A hominologia? Por exemplo, homo tecnológicos, autopesquisador, é o perquisitor, o ordinatus, o autolúcidos, o autológicos, os científicos, o mental somático, o sistemata, o preparatus e o parapercussiense. Até um certo ponto. Esse preparatus é o que? O preparatus auto-revezamento? Qual é a ideia? É aquele que fez uma boa preparação para viver. Ele pensa em tudo antes de agir. É uma pessoa que está competente, traquejada, que é madura perante a realidade. Hoje eu tenho um mosquito que está querendo saber do assunto. O que será? Sutileza técnica. Ele deve estar querendo saber como é que pousa alguma coisa. Eu nunca vi mosquito aqui dentro, é a primeira vez. Você lembra de mosquito grande assim? Mosca. Deve ter vindo com alguém aí, né? Tá na cara. Interprisão com mosquito, né, professor? Como é que é? É interprisão com mosquito, né, professor? Pois é. Sabe de falar para ele, né? Que isso aqui é perigoso. Dá um jeito. Enfim, a gente tem que ajudar a evolução dos mosquitos. De todos, né? Inclusive dos mosquitos. Então ajuda a dessoma do mosquito para ele vir no outro, etc. Quem sabe que na próxima você já vem como borboleta, já vai melhorar, né? Amplia a situação. Mas alguém está com o microfone? É você? Queria entender uma coisa que o senhor comentou ontem na tertúlia. Quando a pessoa começa a fazer assistência, e aí começa a vir os grupos do passado que reconhecem a pessoa e começa, então, a fazer aquela retratação, né, aquele processo. Faz uma pressão em cima da pessoa, Isso. uma coesão, e ela, então, se acovarda, tira o time de campo. Entendi. Isso aqui é a pusilanimidade. E como que a pessoa pode fazer para enfrentar isso aí, se organizar bastante, disciplinar a vida para não cometer engano, para não criar acidente de percurso e se organizar mais e não deixar a peteca cair. Se ela se acovarda, tudo dá para trás. Eu já vi gente que deixou tudo. Deixou primeiro todo o plano, já tinha tudo planificado, depois deixou a TENEPS, depois saiu, caiu fora. Quer dizer, fracassou totalmente. Pode ser que amanhã a pessoa volte, a retomadora de serviço, de tarefa, mas mesmo assim, né, as companhias que podem ajudar, os compassageiros evolutivos, ela vai perder. A hora que vai embora e passa muito tempo, a pessoa não encontra mais ninguém que ela devia trabalhar. Por outro lado, é uma oportunidade, né, professor, da pessoa enfrentar tudo isso. Não, se isso já tem, quando a pessoa já veio para cá, tinha que pensar. Que ela vai encontrar com todo mundo do passado, são os credores. É a turma que vai cobrar. Você está me devendo, paga. Como é que é isso? Isso é bobagem. Quem é que não tem credor? Matéria evolutiva todo mundo tem. E dependendo dos temas que vem, quando vem essa turma toda, a gente pode fazer algum tipo de análise a respeito do passado da gente mesmo, das coisas que a gente teve envolvido, dos assuntos, inclusive das pessoas que às vezes são foco, né, desse processo que vem. Tem sentido isso? Tudo isso tem. Tudo isso é possível. A pessoa tem que examinar a vida dela, ver os detalhes. Toda influência tem sincronicidade, tem relação. Há uma afinidade de tudo. Nada acontece assim por acaso, entende? As eventualidades quase sempre também tem alguma coisa na causa. Tem sua razão de ser. Aquilo não vem à toa.
Então, se a pessoa começar a examinar, ela vê tudo. Agora, com o passar do tempo, ela se organizando, a vida ficando mais acertada, e ela tendo mais retilinearidade no modo de pensionizar, as coisas todas caminham para o melhor. Ela se sente melhor em tudo, vai ter um bem-estar maior, entende? Generalizado, e ela vai começar a frutificar, ela vai ver o resultado das coisas. Aquilo vai aparecer. Chega num ponto que ela passa o gargalo. A hora que passa o gargalo facilita mais ainda. O problema todo na vida da gente é passar esse gargalo. Isso aí é apenas uma crise de crescimento inicial. Se a pessoa foi derrotada aí, entregou os pontos, jogou a toalha, ela é muito frágil. Então isso, às vezes até é bom mesmo ela cair fora, porque ela não está preparada para aquilo, pode criar mais bobagem. Em vez de melhorar os pagamentos que ela devia, ela vai ficar devendo mais ainda. Então, às vezes, a gente tem que ir com calma essas coisas. Não pode estar insistindo assim a ferro e fogo. Tem que ir com calma. E às vezes pode ser até uma oportunidade que os amparadores colocam para a pessoa, para testar, vamos ver se aguenta, vamos ver se... Não, se eles não banca. colocam, isso é a própria vida que coloca. Entendi. É a própria pessoa que chama, ela que evoca, ela que, vamos dizer, predispõe a vida desse jeito. Pode falar. Professor Valdo, ali na página 57, na parapsicologia, na segunda linha, o senhor coloca sutilezas paratécnicas. E depois da 58, ali na cosmologia, tem a questão do Código Pessoal de Cosmoética regrando o emprego das sutilezas técnicas. Como é que fica essa relação assim, do Código Pessoal de Cosmoética mais as sutilezas paratécnicas? Quanto mais você entender o parapsiquismo, mais você vai querer entender a multidimensionalidade. A multidimensionalidade vai ampliar sua sinalética, melhorar suas autodefesas e expandir a vivência dos parafenômenos por você. Com isso, tudo isso fica muito mais fácil do que parece. À primeira vista, isso parece ser tão complicado, sofisticado, difícil, embaraçoso, mas não é. Se você for pensar com o tempo, fica tudo mais fácil. Agora, o que a pessoa precisa é saber ter divisão de atenção, de prestar atenção nas obrigações, nos direitos, mas também nos deveres que ela tem na vida humana, e, ao mesmo tempo, as decorrências disso para as outras dimensões. Então, essa divisão de atenção das coisas amplia a cosmovisão da pessoa. A maioria das pessoas tem uma monovisão, porque ela só vê o problema do dia a dia nessa dimensão. Agora, é preciso caminhar para uma cosmovisão. A cosmovisão exige o processo do parapsiquismo, a divisão de atenção. Entende? Uma abrangência nas abordagens. Então, a análise tem que ser atacadista, não pode ser varejista, pequenininha, monovisual. E seria, então, importante sempre estar com essa visão multidimensional de todas as questões intrafísicas, de todas essas... Tudo que você faz mais sério, vê se aquilo tem uma conotação multidimensional. Se não tem, tem alguma coisa errada. Ainda não é o ideal. Certo. Tudo que seja sério da sua vida tem que ter uma conotação multidimensional. Pensa só nisso que muda tudo. Então você vai ver com a opção de cor da pessoa, às vezes até a própria carreira que ela tem é secundária. Aquilo é um mero meio, não é o fim, a finalidade, o objetivo, a meta, o escopo. É apenas um bico. É um processo aside, coadjutor. Você está entendendo? De fora. Pensa nisso. Por isso que é muito importante a gente pensar em matéria de, vamos dizer assim, a integração do essencial e do secundário. O que é a moldura e o que é o cerne daquilo que interessa. Isso... O que é a forma e o que é o conteúdo. Isso ajuda muito na questão da
própria Proexis, né? Porque às vezes a gente está achando que a Proexis é uma coisa e daqui a pouco ela é muito mais ampla. Quais são os nomes que vocês dão para bico? É o freelancer, aquele negócio, a pessoa que faz uma coisa extra, trabalho extra dela. Que nome que tem para isso? É isso aí que a gente tem que ter cuidado. É muito bico. O bico deve ser feito, mas agora, em cima do essencial. E não dominando a vida da pessoa. Valdo aqui, não é? Bom, dentro do contexto da autoexperimentologia e da sutileza técnica, se eu quiser colocar, eu quero colocar na prática um alinhamento autopensênico de inteligência evolutiva, vontade inquebrantável e intenção cosmoética. Qual é a sutileza desses 3 atributos? Técnica. A sutileza técnica e a constância intraconsciencial. Você tem que ter uma perseverança dentro de você. Se você não tem determinologia na história, ou determinação, você não vai conseguir nenhum dos 3 itens. Se você tem determinação, autodeterminação, você vai conseguir isso tudo. A base é intraconsciencial. E não perder o megafoco, né? A pessoa sem foco não consegue nada disso que você está querendo. Ela tem que ter o foco o tempo todo, estar consciente desse foco, procurar esse foco. Quando você coloca lá constância e autodeterminação, a autodeterminação é um processo técnico da constância? É. Constância, perseverança. Não, está falando aí antes. Eu percebo que eu tenho isso. Agora a questão da autodeterminação que ainda... A autodeterminação é você ficar no megafoco o tempo todo. Não deixar nenhum abalo, terremoto, vibração, coisa nova, abalar. Entende? O seu processo. Você não está inerte, você está em movimento. Mas veja, você não pode sair da direção desse movimento. É aquilo que eu falo. Você tem que ir para aqui. Você começa nessa direção, você saiu do foco. Então, mas pode existir pessoas constantes, mas sem foco. Está cheio de gente constante para matar os outros. O foco dela é totalmente pirado, doentio, errado. Assim um monte de gente. Obrigado. Val. Sim. Dentro desse assunto, mas como é que você administra a pressão dos credores? Você estava falando antes. A primeira coisa é minimizar o problema. Você tem que pensar o seguinte: você arranjou um corpo novo, você fez curso intermissivo, você é superior a eles. Sendo assim, eles são seus filhos, netos, bisnetos. Você tem que ajudar. Porque a sua condição, evolutivamente falando, é melhor que a deles. Só com isso, você já tem uma força de superman, de super-homem para superar o processo. Pensa bem. Mas eu sou superior a eles. Então, que bobagem isso? Você é muito pequeno para mim. Como é que eu vou deixar uma coisa dessa para sucumbir a essa bobagem? Vamos superar isso. Estado vibracional, esterilização de energia, banana tecnique para eles. Uhum. Eu te pergunto porque, em alguns momentos, quando você tem pressão dos credores, você pode ter um momento que você vem como se fosse um ataque mesmo. Vários. Isso é ótimo, isso é ótimo. Aumenta as suas autodefesas. Você vai ver como é que você faz. Tira partido de tudo isso, tira proveito. Agora, o problema é não julgar a toalha. A pessoa, você dá uma soprada nela, ela desiste de tudo, isso não pode, cada um sopro. Besteira. Vamos superar. Primeira coisa, se a pessoa fez curso intensivo, ela tem que colocar na cabeça dela que ela é superior a isso. Isso aí é muito pequeno para ela. Pensa nisso. Você é maior do que isso, isso é muito pequeno para você. E outra coisa, tem que pensar que esse povo todo, é como eu disse, são seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Se te ajuda. Você não é que tem mais dívida no assunto,
são eles. Há um negócio aí para fazer. Você está devendo 5. Eles todos estão devendo 5 mil. Quem está pior é eles. Então eles estão cobrando o quê? Você está fazendo força para melhorar. Tá certo? Pensa nisso que as coisas começam a melhorar. A gente tem que se localizar em tudo que nós estamos para decidir. Todo processo de abordagem de algum fato, nós temos que nos localizar dentro do contexto. Nesse contexto, por exemplo, uma pessoa que desiste disso é burra. Totalmente burra, do ponto de vista evolutivo, multidimensional, etc. Totalmente ignorante, estulta. Entende como é que é? Há uma estultice. É aquilo que eu chamo o obstúpido. É o debilóide. Veja, ele tem tudo na mão e desiste. Como é que é possível? Não são os outros, não. Agora, devido a uma minoria frágil, pequena, sem força, que não tem nada, o cara que tem tudo vai desistir? Quer dizer, por isso que eu falo a pusilanimidade. O nome que eu gosto de usar é pusilanimidade. Quer dizer, é uma covardia. A rigor, pusilanimidade é covardia. É uma fraqueza que não tem motivo. Entende? É falta de reflexão. Se a pessoa começar a refletir, ela supera isso tudo. Não, eu sou superior a isso e fim de papo. Agora, se ela é susceptível, se ela é impressionável, se ela é hipnotizável, se ela é sugestionável, o cara dá, ela cai, desiste, joga a toalha, isso é bobagem. Agora, o que eu tenho visto de gente assim não está no gibi. Por isso que eu usei a palavra pusilanimidade. Teve gente que achou ruim isso. A hora que eu falei isso a primeira vez. Mas é verdade. São pusilânimes. É paura. São crianças imaturas, né? Trabalho na área da saúde há 1 ano e me separei após relacionamento de 9 anos. Procurava estabelecer com ela uma dupla, mas ela estava mergulhada no processo de cartas e búzios, e por fim se envolveu em candomblé, trabalhos, etc., dos quais sempre mantive a distância. Existe algum cuidado especial nesse caso, além da prática do EV? Sim. Joga tudo fora que seja bagulho energético envolvido com as coisas dela, já que você separou. E muito cuidado com isso. Agora, veja, tem filho nessa história? Se ver como é que fica. Se tem filho, aí precisa de conservar algum retrato. Se não tem filho, nem retrato não precisa. Porque amanhã você arranja uma outra mulher, você não vai mostrar a mulher que passou para a outra que veio. Fica muito ruim isso aí. Tem homem que não tem desconfiança disso. Então precisa de ver como é que fica. Abra o olho dessa situação. Mesmo se você fosse viúva, às vezes, não deve dar muito valor para os alvos de família que já passaram, não. Isso não dá certo. Cria problema com a nova. A ex cria problema com a nova. Poderia esclarecer na parafatologia, terceira linha, os sinais de alerta para a psique patrocinados pelos amparadores da de função? Sim. O problema é o seguinte, os sinais de alerta para a psique. A hora que você recebe um banho de energia, que recebe assim um frio na espinha para fazer você pensar, a hora que você acorda lembrando de alguma coisa, isso tudo são alertas dos amparadores para ver o que é que você saiu do acostamento, saiu da linha principal. Tudo é preciso a gente ver. Em fatologia, quinta linha, poderia aprofundar o conceito mega funcionalidade pessoal no cosmos. É o seguinte, você usa todos os recursos que a vida apresenta e oferece a você? Isso é a mega funcionalidade pessoal no cosmos. E eu faço questão de usar tudo. Por isso que eu estudo tudo com detalhes. Se vocês forem olhar os detalhes aqui, ó, você vai começar. Eu posso levar isso aqui para 100 itens, só tem 10. Luvas, você usa luva para dormir quando faz muito frio? Você usa máscara sanitária durante a relação sexual com o parceiro ou parceira quando resfriado ou gripado?
O ideal é ter um outro quarto e a pessoa dormir no outro quarto. É isso que eu faço. Tem um monte de gente mais viva que faz isso. É melhor do que usar máscara. Agora, em parafatologia, segunda linha, quais são os exemplos das sutilezas paratécnicas? Nós já falamos disso aqui. Os exemplos das sutilezas paratécnicas. O que é que você tem, por exemplo? Os recursos finalistas do estado vibracional. A assistência que você tem extrafisicamente não está dando valor. O problema, por exemplo, da sua casa, que às vezes você tem um recurso de um banho de energia e você não valorizou aquilo. Tudo são sutilezas paratécnicas. E fora os outros recursos você pode usar, né? Como é você com a sua sinalética e etc. Tal. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Que dica que você dá aqui para a pessoa arrumar uma caneta específica? A caneta específica que eu acho a melhor que tem, foi um amigo meu que me deu, porque essa aqui é muito cara. E eu não recomendo vocês a fazer isso, não. A grife dela é aquela francesa, você sabe qual? Cartier, né? Cartier. Agora veja, ela é de prata pura. Agora ela é muito boa, porque é muito pesada. Ela pode cair inteira, que não acontece nada com ela, isso é o máximo. Agora ela tem aqui, ó, uma frescurite bonitinha, com uma pedra, etc., em cima, tudo isso. Agora, o problema é o seguinte, isso aqui é da Cartier. A pessoa que me deu sabe, como eu também já sabia, que essa caneta é mais importante que a Montblanc. Agora, tudo é da mesma fábrica, porque Cartier e Montblanc, tudo é da mesma cara. As ilhas se encontram no fundo do mar. Matéria de comércio, fábrica, indústria, tudo é a mesma coisa. Agora, o que se passa? Essa aqui, eu, dentro dos meus estudos em Hollywood, eu tinha que sair da limusine com tênis, bermuda e etc., com aquela cara de pau maior do mundo. Agora, o que é que se passa? Na hora de assinar qualquer coisa, eu tiro essa caneta. Aí eles vão ver que eu não sou um cara da bermuda. Isso aqui é só para quem tem algum abonado. E outra coisa, se eu tinha que dar um cheque, adivinha qual cheque que eu dava? Qual que é? Tem um que é diferente, que é o que o Instituto usava, nós todos usávamos. A Cristina fazia. Amex. Processo América Express. No mundo inteiro é o que abria mais portas, que faz mais coisas. Hoje eu não estou viajando mais. Mas, por exemplo, eu tiro o Amex, o cara me dá uma caneta para assinar. Faz, não assino com essa, só com essa. Agora, veja, comigo, dá outra coisa. Eu não assino, eu escrevo o meu nome. Agora, veja, vai ver como é difícil. Eu vou escrever aqui para você ver. Essa é a minha assinatura. Presta atenção como é que é fininha. É por causa da caneta. É preciso ter uma caneta igual para sair igual. Não dá para fazer diferente. Mas teria como... Agora, o povo, com o tempo, sabe disso. Você sabe daquela história da Barnes & Noble? O que aconteceu comigo? Já disse? Não. A turma sabe que o povo do Instituto estava comigo. Tinha umas 6 pessoas. O caso foi o seguinte. Nós chegamos em New York e eu, como sempre, vou ver livrarias. Aí eu chego na sede principal da Barnes & Noble. A Barnes & Noble, você sabe que é a maior rede de livrarias do mundo. E eu percorri aquilo, aonde eu ia da Barnes & Noble, porque o negócio é grandão. Lá você pode ler os jornais, as revistas, tudo que tem, fazer até escritório para atender os outros. Eu atingi muita gente na Barnes & Noble. Agora, então, vamos entender. Nós chegamos lá e vamos comprar dicionário, aquela coisa toda. O Firmato estava conosco, que eu levava umas pessoas para carregar, porque eu saía de lá cheio daquelas bolsas. Você está entendendo? Bolsa da Barnes & Noble. Você já viu? Tem a cara não sei de quê, outra cara disso. Cada bolsa tem aquele negócio. Agora, nós estamos lá, mexendo com aquilo, quando no alto-falante
eles falam o meu nome. Por favor, pedimos ao doutor fulano que está aqui para comparecer à gerência geral. Aí o povo tudo está comigo, Valdo, é a polícia, houve alguma coisa com você. Estão atrás, deve ser a CIA. Aí eu falei assim, vocês não vão lá comigo não, se for chega só, fica próximo, mas não chega perto, deixa eu resolver o caso sozinho. Aí eu chego, vou entrar, eles me convidaram, eu vou lá, vem, é o gerentão da Base Nova, aquele que dirigia a rede inteira do negócio. Chegou e falou assim, doutor, o senhor perdoa, está incomodando sua vida aí, dessa história, mas nós queríamos conhecer o senhor e fazer umas perguntas ao senhor. Eu disse, mas calma, eu só queria saber o seguinte, o que é algum problema? É algum processo de money, dinheiro, qualquer coisa? Eu assim, tudo desse jeito. Disse, não tem nada disso, muito pelo contrário. Nós queremos saber o seguinte, o senhor, todo lado que o senhor passa, o senhor compra livro. Estados Unidos inteiro, onde o senhor passa, isso já vem há muito tempo. Sempre milhares de dólares. O senhor lê esses livros todos? Outra coisa, isso é para o senhor? O que é que significa isso? O senhor é especialista em dicionário? O que é que o senhor faz? Aí fui eu lá explicar os caras, etc. tal. Falei onde é que tinha, o que eles queriam, em New York, com quem que é que eles poderiam entrar em contato. Agora o gerentão estava interessado, tinha os 4 funcionários, todos vindo, homem e mulher, vendo o que era. Então assim, quer dizer então que o senhor me chamou, mas não tem nada que ver. Não, o senhor pode comprar à vontade, não tem problema nenhum, seus cheques são tudo certo, tudo da net, né? Cheio de, não tem nada, nunca houve um retorno, nunca houve nada de nada. Pode, à vontade. Ele só faltou me dar de presente alguma coisa. Que alguns, às vezes, eu passava e me davam. E davam as bolsas de presente. Se via que tinha mulher comigo, eu falei assim, está aqui, doutor, para o senhor dar para... Essas coisas todas eles davam. Mas essa caneta aqui, professor Valdo, que características ela tem que ter? O problema é o seguinte, essa aqui é a mais usada para os grandes empresários, aquilo que eu chamo de Big Boss. Agora, nos Estados Unidos tem outro nome, é Tycoon. O Tycoon vai ter uma caneta própria. Não tem uma mais baratinha, assim? Não, o problema é o seguinte, arranja uma, mas agora não vai fazer o cartaz da hora, porque estuda esse povo só pensa em dinheiro. Você tem que pensar igual a eles. Você está entendendo? Você tem que sair bem da história, tem que pensar igual a eles, tem que ter apresentação, não tem jeito. Agora, se você tiver cuidado, essa caneta dura para sempre. Agora, só tem uma coisa, a carga dela é cara. E não é todo lugar que você compra. Tem que comprar. Eu comprava uma série de cargas, eu tenho algumas guardadas. Não? Agora, ela é finíssima para escrever. Não é qualquer caneta que escreve, nem a Bic não escreve igual a essa. E a tinta que ela tem, o negócio tudo é específico. Então é um problema. Agora, outra coisa, isso é internacional. Quando a pessoa vê que a pessoa está com uma caneta dessa, sabe que a pessoa é abonada. É igualzinho o negócio da Hollyback, a Zero. Por exemplo, aquela que é tipo 007, mas aquela é de astronauta. Aquela que eu usava, por exemplo, você sabe que eu às vezes entrava no avião com meu chapéu, barba, tudo, de qualquer maneira, assim, aparente, né? Mas com asilo na mão. Se tinha judeu dentro, isso desde da minha mulher, ela já sabia. A hora que você entra no avião, então você vai andando para procurar seu lugar, os judeus todos viravam a cabeça assim para ver quem era, devido a Zero Hollyback na minha mão. O tipo daquela valisa é diferente das outras. Então, isso tudo chamava atenção. Agora, por exemplo, você vai pensar assim, mas isso chama atenção, é um perigo de ser assaltado, etc. Sim, mas depende do lugar que você está, ou com quem você está vivendo, aonde você vai. Eu não posso ir numa condição dessa e na favela qualquer, lá no Haiti, por exemplo. Está entendendo? Isso é perigoso. Tudo é problema de você ver onde é que é.
Agora, que isso funciona porque é o capitalismo selvagem. O que eu sempre pensei foi isso. Para o capitalismo selvagem, vão ser selvagemíssimos. Se eles fazem isso, se eles gostam disso, vamos então alimentá-los para ficar no mesmo nível. Agora, que dá vantagem, dá. Uma das coisas, por exemplo, que o povo não tem ideia é o seguinte: se você souber usar, não vai faltar, não é isso? Mas se você souber usar a limusine, é muito mais barato do que carro. Agora, tem que saber. Agora, como a maioria não faz experiência, que acha que o carro é que resolve, bobagem. Então, o problema todo é de know-how. É a pessoa saber o que é que se passa. Agora, Amex, caneta Cartier, está entendendo? Isso tudo pesa na balança, na hora de assinar qualquer coisa. É muito sério. Eu vou dizer para vocês, eu nunca tive problema com nada disso. Coisa séria, nunca. Agora, tem lugar que tinha problema por causa da má intenção do povo. Por exemplo, a FENAC, a livraria, tem também na Espanha, uma vez aconteceu comigo, que eles achavam que o meu negócio, o meu cartão não estava funcionando. Não tinha jeito, né? Eu tinha usado o cartão, às vezes, no dia anterior. Não tem jeito, eu via que a pessoa que queria money, não queria o cartão. Aí eu falava francamente, chama o gerente aí que eu quero conversar. Vocês estão precisando de dinheiro? Qual a moeda que você quer? É dólar? O que é? Aí eu chamava, dava uma bronca danada no negócio, que às vezes é preciso. Porque isso tudo é golpe. Agora, a FENAC sempre foi isso. Eles sempre usaram isso. Eles gostam mais do dinheirinho. Agora, os próprios, eu como comprava muita coisa, passava de tantos meses a gente estava lá, chegava as donas que trabalhavam lá, me conheciam por causa da barba, aquele negócio todo, chegava e falava assim: ó, doutor, eles vão enriçar com o seu, eles não querem receber cheque de jeito nenhum. Isso em vários lugares era assim. Agora, o pior são esses franceses dessa penada. É o pior. Professor, na página 58, na trinomiologia, eu queria que você explanasse um pouquinho mais sobre o trinômio eumatia, apreensibilidade e compreensibilidade. Eumatia, apreensibilidade e compreensibilidade. Eumatia é o estado da pessoa harmonizada consigo mesma para enfrentar as coisas. Apreensibilidade é aquela pessoa que apreendeu, ela entrou dentro daquela cognição, aquele conhecimento, alguma coisa que ela esteve olhando. Aí vai dar a compreensão final. Então, nós temos que saber isso dentro das sutilezas técnicas. Você tem que estar com tranquilidade para fazer a apreensão, entender o que se passa, compreendendo aquilo. Aí você pode usar à vontade. Então, o trinômio é esse. Tudo isso aqui é diferente um do outro. A apreensão não é a mesma coisa de compreensão. Entende? E, professor, que dicas que você daria, por exemplo, uma pessoa que está determinada a ter domínio energético, qual seria o passo a passo para ela chegar lá? Quanto tempo para cada etapa? Olha, depende muito, porque depende da pessoa, né? Primeira coisa que tem que ver aí é a dedicação da pessoa ao processo de energia. Uma das coisas que favorece isso, que amplia e potencializa tudo, é a TENEPS. Com a TENEPS, aí o próprio amparador já vai dando indicação para a pessoa, ela vai longe. Então começa a pensar nisso, TENEPS. Com isso ela cresce mais rápido. A sinalética vai melhorar. E outra coisa, os laboratórios, os cursos aí de dinâmica, parapsíquica, tudo ajuda, né? E em quantos anos, em média, uma pessoa consegue? A média que eu acho, uma pessoa dominar bem, é 2 anos. Dominar bem o processo de energia. Por exemplo, você pegar uma pessoa jejuna, totalmente bronca, aquela que eu chamo de casca grossa, aquela que não sente nada nem nos dedos, quando você joga aquela energia, 50 pessoas que estão aqui sentem energia. Ela não sentiu niente, nada. Entendendo? Em 2 anos ela pode dominar o processo, se ela se dedicar.
E, assim, eu estou querendo entender, por exemplo, até onde é o domínio energético, até onde é o domínio emocional. A pessoa, por exemplo, muito emocional... Não, a emoção tem que acabar com isso. Se ela tiver com emoção, esquece a energia. Mas, por exemplo, o domínio energético acaba... Enquanto tiver a emoção dominando a pessoa, ele é bicho. É o subcérebro abdominal. Nada vai funcionar bem na energia. Ela é dominada pela energia dos outros. Então, primeiro ela tem que trabalhar a emoção para depois trabalhar a energia? Ou os dois conjuntamente, uma coisa com a outra. Porque uma coisa ao eco, ressoa. Entende? Há o processo ali a interação de uma coisa com outra. Entendi. Estado vibracional, emoção, tranquilidade. E uma última pergunta, professor. Por exemplo, a pessoa que tem muita intrusão pensênica, como que faz para a gente ficar mais lúcido e não entrar tanto na cunha mental do assédio? É a pessoa pensar e acabar com isso. Eu vou fazer isso e acabou. Não vou pensar nisso, acabou. Qualquer coisa, coloca num papel, as letras grandes, daquilo que precisa, aquilo que ela está errando, bem grande, para ela saber. Eu uma vez fiz isso, fiz uma série de pranchas e dei para uma pessoa, com todas as bobagens que tinha. Olha isso aqui. Primeiro eu colocava as coisas ruins, depois as boas, até dominar. Então ele ia passando a coleção de pranchas. Toda hora eu pensar naquilo. É um processo aí de auto-organização. Agora, quando eu brinco aqui com esse negócio de vergonha na cara, eu estou certo. O problema é de vergonha na cara mesmo. É a pessoa ter organização, ela saber o que ela quer, ter uma intenção única, entendeu? Ela determinar, não, e é isso. E ela não mudar. Essas pessoas que de manhã é uma coisa, de tarde é outra, de noite é outra, que negócio é esse? Não vai. Isso é bicho. Agora, nós já temos capacidade para superar isso, todo mundo aqui. Não há desculpa, não há pretexto, não há justificativa para não ser assim. De modo que a gente pode falar, é vergonha na cara mesmo. Não adianta apelar para os outros, é só a pessoa. Então, como é que fica? Você entendeu? O que você está querendo? Pode falar. Eu queria perguntar assim, quanto tempo que você está com essa caneta? Quanto tempo que ela durou? Porque se estivesse comigo, ia durar um mês. Não, essa está comigo fazem mais de 10 anos. Não, muito mais de 10 anos, porque eu parei de viajar mesmo, fazem 10 anos agora. Eu sei que eu andei viajando muito com ela, porque eu usava uma outra. A outra era caríssima também. Entende? Essa outra me deram de presente, tirado de uma joalheria na Europa. Agora essa aqui não, é um amigo meu aqui do Brasil que me deu, porque ele usa a mesma coisa. Então eu comecei a usar para dar força também para ele, para mostrar que eu estava na mesma linha. Vamos usar. É uma das únicas coisas de grife séria que eu uso. Por exemplo, eu tenho grife para opção de coisa. Minhas cuecas, sabe? É da nossa, lá de New York, que eu já falei aqui uma vez, né? Então os caras que vieram perguntar para falar todas as grifes que eu tenho. Meu pijama é Richards, é do Brasil. Ele é bem comum, mas é bacana. O pijama branco, bacana que eu estou falando, para viver. Ele é funcional. Chama Richards, branco. Esse aí vale a pena. Agora, a cueca é daquela nossa amiga de New York. Como é que chama? Hein? Não. Dana Caran. São as melhores que eu encontrei. Uma outra coisa, as calças que eu uso, a maioria, essas aqui não. Essa aqui é calça de cirurgião. Por isso que ela vive caindo, parece que eu estou com aquelas calças de Mazarop que tem que puxar. Que ela não segura aqui, ó. Devia ter mais alça, ela não segura. Entendeu? Mas elas são boas, porque elas são largas. E outra coisa, ela tem um bolso fundo. Não pode ter bolso raso, isso é errado. O homem não pode ter calça com bolso raso. Agora, mas as calças reais que eu uso é daquele PTN, aquele negócio. Uma vez eu cheguei lá e comprei o estoque deles. A calça é perfeita pra gente, é como se fosse de linho, baratinho, estava em liquidação. Como é que chama aquela dos Estados Unidos? PTN, aquela rede.
Nós chegamos numa e eu conheci a calça, quando eu vi assim, está em liquidação? Tá, então desce em estoque. Eu levei tudo, enchi uma mala de calça, ainda tem até hoje. Elas duram que é um negócio, tudo americano. É aqueles PTN, NPT, tem um troço de PT, PN, N, não sei o quê. Tem uma rede de roupa, entende? Uma das grandonas dos Estados Unidos. Não, é uma coisa assim, PTN, um negócio. Quando eu olhava, eu falei assim, isso parece nome, título acróstico de partido político. Mas é eles, o PTN, tem um negócio lá de PTN, as coisas. Oswaldo. Vendem muita roupa. Aí a conservação de recurso também entra na sutileza técnica? Como é que é? Conseguir conservar, fazer uma caneta, usar ela durante muitos anos? Não, você com o tempo, você tem tudo arrumado. Minha vida, eu sou uma máquina. Quais são as minhas máquinas? A máquina mental, que é a máquina cérebro. A máquina corpo, é a máquina somática. A máquina casa, que é a minha casa. A máquina escritório, que é o trabalho que eu faço. Tudo é máquina. Eu hoje não estou dirigindo, mas tem a máquina que conduz você, a máquina de condução, de trânsito, que é o carro. Tudo é máquina. Agora, eu coloco tudo dentro dessa máquina, porque nós vivemos, é a era da indústria, a era industrial que a gente ainda vive até hoje. Então, a era da máquina, tudo é máquina. Agora, por exemplo, eu não tenho erro nessas coisas. O lugar que eu coloco é sempre o mesmo, tudo certinho, não muda. O hábito vai ficando automático, não tem jeito de errar. Entende? Por isso que eu falo, se uma pessoa entra e passa no meu caminho, eu vejo na hora se houve alguma modificação ou não. Uma pessoa que não tem organização, ela não aguenta ficar perto de mim, tem que separar. Porque tudo está para trás, está em cima da cabeça da pessoa. Ela nem aguenta. Entendeu? Porque tudo é arrumado. Tudo certinho. Agora, com o tempo, isso é o máximo, você produz muito mais. Vale a desculpa de que se você tem as energias arrumadas, multidimensionalmente está bacana, vale essa desculpa para ter uma casa desorganizada, uma coisa assim? Primeira coisa, você é uma moça inteligente. Então, a primeira coisa, não fica mudando de bolsa toda hora, isso é burrice. Arranja uma bolsa que seja funcional e usa para tudo. Não fica sujeito ao processo de moda. Faça a moda por você. Caracterize você de acordo com aquilo que interessa ao seu corpo e não o resto. Banana para o resto. Então, a mulher inteligente, ela segue isso em tudo e não segue moda nunca. Isso é burrice. Agora, o homem, então, nem se fala. Senão, como é que é? Esse é o motivo, por exemplo, eu visto branco há quantos anos? Eu deixei minha barba crescer há quantos anos? Eu fixei uma condição. Agora, o melhor da história, tem um monte de cientista que tem barba igual eu. Até parece comigo, tem uns caras até que parecem comigo, eu pareço com eles. Entendeu? Qual é o problema? Agora o cara vem e fala assim, esse cara parece um guru. Mas veja, outros não, ele deve ser cientista. Isso varia. Agora veja, isso tudo tem sua razão. A hora que eu criei um tipo desse, eu marco a presença. A força presencial fica muito mais forte. Agora, no exterior é que a gente vê como é que isso funciona. Entende? A mulher é a mesma coisa. Personalidade é uma coisa que a pessoa mostra na hora que ela chega. Ali ela já está irradiando a personalidade dela. Então é muito importante dar valor para isso. Agora, os detalhes, vem com o tempo, não tem saída. Você vai aprendendo. Aquilo que deu certo, você usa. Esqueça aquilo que não deu certo. Fica sempre com aquilo que é mais funcional, que vai render mais evolutivamente para você. Entende? Agora é igual esse caso de grife que eu estou falando. Tudo a gente tem que olhar como é que é. Por exemplo, uma das coisas que eu falo, não use sapato que você tem em cadarço para amarrar. Isso é burrice. Arranja só
alguma coisa que você ponha nos pés, que você não tem trabalho, é só pôr, não precisa fazer nada, isso é mais prático. Você vai falar, não, mas não tem coisa bonita assim, não tem, o problema é você procurar, e aquilo ser funcional, fisiológico, é uma saída. Por exemplo, esse tênis que eu estou usando aqui, ó, ele no normal, ele é tipo médico. Eu só ponho tiro, não tem nada, problema nenhum. Agora, se você começar a amassar demais do lado de trás, aí você tem que dar uma ajuda para entrar aí. Mas isso aqui é muito mais prático. Então pensa bem como é que é isso. Isso é o chamado sapato-tênis. Sapatênis, ou sapato-tênis. É o melhor que tem nessas coisas. Valdo, você tinha falado aí que se a pessoa começar a refletir, ela supera tudo. Então, dentro da sutileza técnica, como é que você vê a questão da reflexão na docência? A docência, em primeiro lugar, é você dominar a classe. Para dominar a classe, você tem que começar antes da classe. Antes, você chega lá em primeiro lugar e domina o ambiente. Principalmente se a classe é nova, se o local é novo, qualquer coisa. Agora, com o passar do tempo, você tem que dominar tudo que está ali. Uma coisa boa é você, a hora que você dominou o seu ambiente, você vai ter um local já defendido, blindado energeticamente por você. Você fica no seu lugar de poder, que é a cátedra do professor. Isso tudo só vai ser potencializado, aumentar com o tempo. E você vai vendo também quem é que é mal assistido, assediado, quem é que é assediador intrafísico, no meio dos alunos. Isso tudo ele tem que ver. Isso, no caso, seria o planejamento da aula. Você, antes da aula, você já começa... Já não, toda a aula começa antes, é na sua casa, no seu escritório. Ela não é na hora. Outra coisa, aqui, por exemplo, eu chego aqui, às vezes não tem ninguém. Hoje eu cheguei aqui, não tinha mínima pessoa, ninguém. Às vezes eu chego aqui 2 horas antes, às vezes 1h30, às vezes 1 hora, às vezes meia hora, depende do dia. E o que eu estou fazendo? Porque eu venho para cá e começo a trabalhar. Aí, eu fiz um verbete aqui, quando eu estava aqui. O verbete já está encaminhado. Que é esse, da omnidepuração, da autorreflexologia. A omnidepuração é a reação natural da consciência pesquisadora, homem ou mulher, quando alcança a autovivência lúcida na terceira idade física. Dei aqui a opção de ideias aí para começar o trabalho. Agora, tudo isso, eu vivo trabalhando, o tempo todo eu estou escrevendo. Aonde eu vou? Outra coisa, existe uma outra coisa que a minha mulher fez lá em casa, que é essa casa que eu tenho, a melhor que nós arranjamos na minha vida para eu trabalhar e para ela também. É uma casa de 2 escritores. Tudo lá tem escrita. Você senta, coloca seu traseiro em cima do sofá, está escrito lá. Francês, italiano, está tudo escrito. Vocês não viram, né? Como é que é a minha casa, não? Alguns aqui nunca viram. É tudo lá. Você vai comer num prato, o prato é escrito. Está entendendo? Toda decoração de coisa é coisa escrita. Então você só pensa em escrever escrito na sua frente. Não tem jeito. É uma casa de escritores. Ninguém pode falar que não é. Agora, os objetos que tem de escrita são incríveis. A gente acostuma com aquilo. De vez em quando vem uma pessoa, mas vem cá. Tudo que eu vejo aqui está escrito assim. O negócio é esse. É pensar que aqui é lugar de escrever. Agora, é difícil você pôr alguém digitando, né? Então o negócio tem que ser na base do manuscrito. Tudo é manuscrito. Agora, ó, cadeira, prato, você está entendendo? Uma opção de objeto em casa, tudo tem coisa escrita. Agora, isso tem que pescar aqui, pescar ali, para juntar tudo, fazer tudo dentro de casa. Agora, ninguém pode esquecer disso. Mas, Valdo... Você senta, você está sentado em cima da tinta que escreveu. Mas, assim, quais seriam, assim, as sutilezas técnicas, ou as técnicas, né, que você poderia sugerir durante a aula, o professor... Durante a aula, a coisa mais séria que tem, que eu acho, é você ter preparado para não ter surpresa a respeito de qualquer pergunta, você saber qualquer coisa que vão perguntar a você. Se não soubesse, dá uma daquela do nosso amigo Adorno. Não tem competência para isso.
Mas o ideal é você responder tudo. A segunda condição, a abordagem, é você ter sempre preparados os seus exemplos técnicos para dar a aula. Então, nunca esquecer entendeu? Tem um monte de nome dos processos didáticos. Entende? Todo aquele suporte didático que você precisa de ter. Eu, por exemplo, na minha idade é fácil, na sua já é mais difícil. Eu já divido mais, tenho memória, guardo as coisas. Qualquer coisa que acontecer, eu sou capaz de falar 50 casos. Você está entendendo como é que é? Recursos, né? São os recursos. Agora, isso é que é o recurso didático que você tem que ter. Tem vários nomes para isso. É o bordão, o estribilho, a força que você tem. Tem vários nomes, né? O povo aí usa vários nomes para eles. Hein? O gancho é o mais usado, popularmente é gancho. Gancho didático. Quase sempre é um exemplo, uma história, uma coisa que você vivenciou, alguma coisa que você seguiu. Agora é um suporte intelectual. Entendeu? Cosmograma também, né? Usar cosmograma também? Não, cosmograma ajuda, porque é o caso. É o caso, mas isso aí você tem que ter na ponta da língua. E esses utilizam da paradidática, assim, você poder perceber a questão do campo? A paradidática você vai acostumando com o tempo, porque se você começar a dar aula demais, você desenvolve a clarividência. Só de olhar para os alunos assim, às vezes tem um que está com mais energia, você vai ver direitinho a psicosfera dele maior. Com o passar do tempo, você acostuma com aquilo, vai desenvolvendo. Depois você vai no complementário, aquilo ainda ajuda mais, potencializa. Aí você chega e você já sabe outra coisa. Na hora que a pessoa está dando aula, ela é mais assistida por cada aula, se ela tiver boa intenção. E outra coisa, se ela o professor é itinerante, ele tem mais assistência ainda. A itinerância potencializa a assistência de quem dá aula. Eu já tive essa experiência de itinerar. Mas isso é para todo mundo. Não sei, na época que você administrava as empresas, quando te aplica um golpe que envolve muito dinheiro, quando é que você decide que vale a pena entrar na justiça, sabendo que na justiça sempre o negócio... Olha, a coisa mais séria é o seguinte, eu nunca precisei disso demais, que eu nunca permiti que chegasse a esse nível. A culpa é da pessoa. Outra coisa, quando os negócios são pequenos, a gente abre mão, você tem que fazer acordo com todo mundo, esquecer isso. Mas agora, por exemplo, se envolve mais gente e aquilo é sério, às vezes está havendo até um crime na história, aí é bom entrar na demanda, colocar os melhores advogados na história, porque o problema aí é de briga. Quem é que é o gladiador? O gladiador é o advogado. Você tem que arranjar o advogado melhor da paróquia para engolir o resto. O mais forte, o Hércules, o grandão, para ele engolir todo mais, senão não vai. Porque aí é o processo da barra do tribunal. Então, é a competição. Como diz o cara, é a disputa. Então, aí é um problema. Está entendendo? Tem que haver briga. Não tem saída. Às vezes é necessário, não tem saída. Depende dos direitos das outras pessoas. A gente tem que olhar isso. Rovaldo. Sim. Aqui em Tecnologia, página 58. A técnica da atomização cognitiva. Já foi comentado? A técnica da atomização cognitiva. Atomizar é a hora que você coloca tudo no micrófono e começa a fatiar tudo que você vê. Entrar no detalhe, na fragmentação, nas coisas da minuciosidade, ver as nuances. Tudo que é pequenininho, entende? É como se você fosse estudar nanotecnologia. Então, isso é que é a atomização. É levar tudo para o átomo. Átomo é a unidade celular, é a unidade, vamos dizer, dentro do processo físico. Você está entendendo? É o átomo. Atomizar. Então, é levar tudo para o varejo, para o menor, o mínimo, o microscópio, se for possível.
Por isso que eu falo, o negócio é levar e fracionar tudo, estudar tudo. Você está entendendo? Assim a gente aprende mais as coisas. A técnica que nós usamos é a técnica do exemplarismo, do detalhismo. A outra boa é da exaustividade, quer dizer, levar até um ponto você não tem mais força, entrega os pontos. Isso ficou exaustivo, chegou no máximo. É o máximo das suas forças. Aqui a do entrilhamento também está relacionado? Como é que é? A técnica do entrilhamento. Entrilhamento é isso aí, só que tem que aí é mais sutil, né? É você com o modo de você apreciar, abordar, escrever, registrar as coisas. Aí depende de você. É um processo pessoal. Professor Valdo, ainda em tecnologia, você podia explicar algumas questões sobre as técnicas paradiplomáticas? A técnica paradiplomática é da paradiplomacia. Qualquer coisa é você conversar com a nossa amiga ali, aquela do Vaio Conjoso ali, ó, que é a Carla, que ela está estudando o negócio há algum tempo. Então o processo é a paradiplomacia. A paradiplomacia é você usar tudo para não precisar entrar nas vias de fato ou na barra dos tribunais. Entendeu? E de uma maneira extrafísica, você usar bastante energia e outras coisas mais. Quer dizer, já prevê qualquer dificuldade extrafisicamente. Sim. Aqui, o povo que anda alerta não tem problema nenhum lá no fim, porque eles não deixaram o começo funcionar. Eles não entraram no assunto. Antes de acontecer, eles abortaram o problema. Então o problema é o seguinte: vamos abortar as questões que podem estourar lá na frente. Aborta agora. Prever tudo com antecipação. Tudo. Então tudo é um processo de previsão. Professor, e também outra pergunta. Em legislogia, a lei do maior esforço aplicada à autocognição teática avançada. Eu gostaria que explicasse um pouquinho sobre a autocognição teática avançada, alguns exemplos. Autocognição é o autoconhecimento da pessoa. Teática é o conhecimento teórico e vivenciado, quer dizer, prático. Agora, o que se passa? Avançado. Então, um problema que, quando é avançado, é que já mexe com a sua evolução, com o parapsiquismo, com a multidimensionalidade, com a sua proex, com aquilo que você veio fazer aqui na Terra. Então, a lei do maior esforço aplicada à autocognição teática avançada. Aí você vai ver direitinho que a sutileza técnica é necessária em tudo isso que nós estamos falando. Muito sério. Agora, começa agora, que uma pessoa jovem, ela já pode ser erudita. Eu admito isso. Então pensa bem. Vamos estudar bastante, aumentar a nossa bagagem intelectual, que a gente chega mais depressa nas coisas. Vivo situação que preciso romper com uma situação, porém, na hora H, não consigo ir até o fim. Por mais que tenha consciência de que seria melhor romper, não consigo fazer. Como entender melhor a situação? Olha, comece a usar mais o estado vibracional para que os amparadores dêem mais força para você. Você, junto com eles, vai potencializar suas forças, você vai romper com as coisas do passado. Você está precisando de reciclagem. A sua reciclagem precisa de muita energia, que você está fraquinho na história. Agora, você consegue. Se você já descobriu, já admite que é assim, já está em meio caminho andado para melhorar. Em fatologia, sétima linha, o tato do convívio social. Como estabelecer esse tato no convívio, mantendo também o cuidado para não cometer o estupro evolutivo? O problema é o seguinte: evite ao máximo o sarcasmo, a ironia, e leve as coisas todas para a esportividade. Isso pode ajudar demais o convívio social. É um processo de corta as cerimônias, vai direto aos finalmente, mas mantendo a educação. Então, tudo é possível. Meu filho tem 16 anos e percebi aos 2 anos várias marcas nas costas, como se ele tivesse levado uma surra. Isso com certeza não aconteceu, pois vivemos muito bem. Essas marcas podem ser marcas de assédio? Pode-se retirar essas marcas de alguma forma? Isso aí eu não posso falar nada. Marca é um processo de dermatose. Se ver a pele da pessoa para ver que marca que é. Primeira coisa, isso aí seria uma marca de nascimento, quer dizer, birthmark.
Precisa de saber. Às vezes é a pessoa mesmo que obteve isso de algum modo. Você sabe, até unha de mulher pode dar marca nas costas de homem. Unha de mulher. Essas unhas grandes. Quem é que está aí com a unha grande? Aquela unha. Tipo garra. Tudo isso pode. Chaveiro, Ludmila, como é que estão as suas? Não, as suas estão pequenas. Não tem ninguém aí, né? Só aquelas unhas grandadonas. Essas que são sérias. Concordo ser a carreira um meio e nas decisões importantes da carreira profissional, a pessoa deve procurar estar alinhada com a PROEX. Em caso de muitas dúvidas, seria o EV ainda a principal ferramenta para se ter tranquilidade nas decisões e auxílio no acesso a rememorações e intuições que deixam mais claras as escolhas mais afinadas com a PROEX? Olha, o EV ajuda muito, mas outra coisa que ajuda são os laboratórios, o processo da reflexão, tudo isso ajuda demais a pessoa a decidir. E outra coisa, os cursos da Apex, é o que eu falei aqui no início aí, ó. Olha os cursos da Apex, isso aí pode ajudar. Fala alguma coisa para nós, Olof, que é a sua área. A gente também tem a questão do serviço de apoio, a pessoa pode entrar em contato, é gratuito. Então, para ajudar a refletir, a gente não vai dizer o que a pessoa tem que fazer, mas ajudá-la a refletir sobre a situação com mais informações. Refletir em conjunto. Justamente, de forma técnica. De forma técnica. Isso aí, ó, e é gratuito, quer dizer, é grátis, a pessoa pode vir aí conversar, vai ter uma boa orientação. Sempre tem gente aí comigo que fala, não, eu segui, fui dar na PEX, umas coisas, agora já estou definida a minha vida, vou caminhar diferente. Ela vai embora para casa com outras ideias. Interessante, Valdo, a primeira vez que eu vi essa expressão foi você que usou, que é assistência de destino, que é o que a gente está... É mostrar a destinação da pessoa correta, que às vezes ela está no acostamento. Então hoje a gente já está, porque esses casos, com o tempo a gente vai vendo que se repete, né? Tem um certo padrão, uma certa regularidade. Né? É muito interessante. Quem é que está com o microfone? Alguém? Aqui no ar. De novo. Na página 58, Crescendologia, a última, crescendo sutileza isolada, sutilezas conjuntas. Podia fazer uma relação desse crescendo com a sincronicidade? Olha, a sutileza isolada e as sutilezas conjuntas. Isso aí é quando tem vamos dizer, um cenário simples e outra hora um cenário complexo. Você vai num lugar que está cheio de bric-a-brac, cheio de coisas pequenas. Aquilo ali às vezes é complexo. Igual, por exemplo, uma grande biblioteca. O negócio não é fácil. Isso seria a sutileza conjunta. Agora, a sutileza isolada é a hora que você chega e vê só uma obra, só um livro, ou uma obra de arte que chama atenção, ou um instrumento específico para a pessoa ver. Isso aí é que é a sutileza isolada. Agora, a sincronicidade. Sincronicidade é uma coisa que pode acontecer com tudo que a pessoa faz. Todos os cenários, todas as atividades, tudo que ela tem pode entrar dentro da sincronicidade. Por quê? Ela vai atraindo, faz evocação, aquilo faz a fluência, há uma convergência do processo. Isso cria interatividade. Quando vem a interatividade, já está ocorrendo a sincronicidade. Há um embicamento das coisas para a mesma meta, o mesmo fim. Então, nisso aí, essa sutileza toda depende do que é. Mas, por exemplo, o embicamento de sutilezas conjuntas, vários fatores. Uma pessoa que falou, que depois chegou aí... Não, o problema de sincronicidade é o seguinte. Você pensa, por exemplo, num assunto que você não tinha pensado de modo algum. Por exemplo, vamos dizer, taioba. Um negócio que você não via há mais de 2 décadas. No entanto, você liga a televisão, o cara falou da taioba. Você pega o jornal, está um cara lá que falou que vai plantar taioba. Quer dizer, é muito, né? É dose, né? Isso é sincronicidade. Tem alguma razão de ser. A pessoa tem que ficar de orelha em pé. Por que está acontecendo? Senão, quem vai ser taioba é ela mesma, burra.
Na minha terra chamava o cara de taioba, é aquilo que não. Agora, por exemplo, Valdo, a pessoa perceber isso é uma sutileza. Porque às vezes a pessoa não percebe. Entra no fluxo e não percebe. Quando você consegue perceber isso, é uma sutileza pessoal. Não, começa pela psicosfera. A psicosfera diz tudo. Começa por aí. Com o passar do tempo, quem lê a psicosfera dos outros é mais rico que a maioria. Eu sou uma pessoa riquíssima, que eu consigo ler de vez em quando e dá certo. Essa riqueza não tem preço, ela é inavaliável. Não tem preço. Você vê a pessoa, os enganos diminuem. Mas não é engano de você conviver com a pessoa, não é isso. É engano em tudo. Eles diminuem. Por quê? Você está vendo a realidade. Agora, o ideal, eu não desejaria só ver a psicosfera, não. Eu quero ver são os bastidores de tudo. Agora, com a psicosfera, você vê a pessoa pelada. Mas isso não é pouco. Aquele cara que queria ver a Isaurinha tomando banho debaixo de chuveiro, ele é burro, ele não tem nenhuma evidência. Se ele tivesse, já havia a dona pelada na frente dele. Ele, processo de energia, é muito mais importante isso do que ver a pessoa desnuda, pelada. Entende? Valdo, como é que você faz para acessar os bastidores? Os bastidores é o seguinte, você começa a ver as más companhias da pessoa, se ela tem. Se tem, você já dá uma calma. Primeiro, ou encapsula a pessoa, ou encapsula você, para não ter influência muito séria dos assediadores em torno da pessoa. Você já sabe que você vai entrar num campo minado, e você não quer perder as pernas, explosões. Então começa por aí. Agora, depois, você vai vendo a intenção da pessoa. Uma conversa, às vezes, de meia hora, você sabe tudo. Não tem jeito de fugir disso. Por isso que, às vezes, a gente, numa conversa de meia hora, a mudança da destinação da pessoa, o destino dela muda todo. Agora, às vezes, não tem jeito, mas às vezes demora. Quando o amparador fala para carregar as tintas, eu vou em frente. Eu sempre conto o caso daquela médica que ia viajar, foi lá em casa. Eu conversei com ela 3 horas mostrando a realidade dela. Ela mudou toda a vida dela. 3 horas. É a vida. Agora, então, a coisa mais séria, Edson, é a sua vivência prática. Existe uma vivência também, se você for a rigor, dividir, que pode ser teórica e pode ser vivenciada. A vivência propriamente dita, vivenciada, prática. Agora veja, essa vivência no parapsiquismo ainda é mais sofisticada ainda. Então, até a atividade parapsíquica do seu convívio com os outros é a coisa mais importante que tem. Agora, tudo isso eu via, rapaz. Aí eu encontrava com lá o Chico e esses médios, o povo todo fala assim, olha, a maioria chega numa idade que a pessoa perde todo o processo das faculdades parapsíquicas. O problema é manter isso. Agora o Chico falava para mim assim, você tem jeito de manter isso. A maioria do povo que eu conheci não manteve nada. Quando mantém low profile. Não consegue ficar com strong profile. Entendeu? Agora eu, por exemplo, na minha idade, até o momento, eu consigo segurar a barra. E como é que você fez? Esse monte de coisa, vendo tudo quanto é detalhe. Aqui, sutileza técnica. Isso aqui, ó, é a maior demonstração, é a técnica aqui. Ou seja, quanto mais anatomiza... Não, você veja, tudo meu eu já pesquisei, daquilo que me interessa, que diz respeito à minha pessoa, ou o meu trabalho. Raramente você vai falar uma coisa quando eu não toquei. E o pior da história, às vezes você vai falar de um assunto, se perder na minha área, eu falo até autores, vou indicar livro para você. Às vezes eu não li todos os livros daquilo lá, mas eu fiz consulta, eu sei quem é, já fiz a relação, tirei
as pérolas daquelas obras que interessavam, o resto não interessa. Você entende? Então, isso dá uma força para você enorme. Agora, veja, o intelecto aqui da vida humana te ajuda demais o parapsiquismo. Porque o parapsiquismo intelectual, mental somático, ele também não tem preço. É a base de tudo, a da cognição, ao conhecimento. Então, por exemplo, a verdadeira erudição é a erudição parapsíquica. Mas tudo é conversa. Então, por exemplo, PhD do mundo, de tudo quanto é universidade e academia, para mim não vale nada. Observa bem. Agora veja, aquele nosso amigo que veio aí, ele é considerado um dos maiores desse povo todo. Se ele vem nesse nível, pensa bem no resto. Agora, pensa, outros devem estar tudo aqui conosco, está no meio de vocês, etc. Pensa nisso. Como é que fica? Agora, depois vem aquela pessoa e fala assim, não, mas você não pode estar falando que você é que recebe a turma do curso inteiro. Você vai assim, sim. Eu falo para fustigar todo mundo, que assim, se tiver alguém em algum lugar, eles vão falar. Até agora não adiantou nada. Estou falando há dezenas de anos, não apareceu lugar nenhum outro diferente. Então, veja, esse desafio técnico, às vezes é necessário. Muito embora a gente, às vezes, é mal entendido. O povo fica falando que a gente pode ser cabotinho, isso e aquilo. Sai da diurese. O que interessa é o objetivo, você está sendo atingido. Você está conseguindo chegar lá. Ele está sendo atingido. Entende? Quando decidi iniciar a preparação para a docência, a primeira deliberação foi ler o Projeciologia. Desde então, quando sento para ler, sinto muita dificuldade de concentração e dispersão, a ponto de largar a leitura. Continuo insistindo, porém, sem sucesso já há meses. Poderia me auxiliar com alguma dica para superar esse contrafluxo? Primeira coisa é o seguinte, vê se você está se alimentando bem. Segunda, você dormiu bem. Vê se você dorme aí um pouco mais durante 2 dias. E depois você vai acordar no fim de semana, de manhãzinha, e pegar o livro. E só vai sair 2 horas depois da cadeira, lendo o livro. Não pode levantar da cadeira. Não pode dar desculpa para fazer xixi, para tomar água, para ver se tem o cachorro em casa, se alguém bateu na porta, se o mosquito está na vidraça. Não interessa. O negócio é seguir. Não, o mosquito na vidraça, você sabe que é muito importante. Na minha casa de Tarzan, essa madrugada, por exemplo, tinha uma aranha desse tamanho por trás do vidro da janela. A janela do lado de cá do meu escritório, ela tinha uma família de lagartixa. Agora, é uma beleza a lagartixa, né? Que ela chega lá e fica redonda, assim, ela se expõe. É uma alta exposição terrível a lagartixa. Agora, aí o Everton chegou lá e tampou os buracos possíveis de entrar. Mas agora eu já vi que já fizeram um outro, porque apareceu uma aranha desse tamanho do lado de lá. Agora, você bate no vidro assim, ela continua. Ela não está ligando que está do outro lado. Quer dizer, são aranhas super técnicas, já conhecem o processo de toda a tecnologia de vidro, esse negócio todo. Ela não se incomoda com nada. Então, isso aí é um fato. Essas coisas existem. Mas, Ovaldo, a gente ouve muitos candidatos falando isso. Tem dificuldade em se concentrar nele. Então, a impressão que dá às vezes que é trabalhar a concentração mental realmente. Porque eles estão cuidando só do cerebelo, eles não cuidam dos 2 hemisférios cerebrais. É um processo mental somático. Agora, a pessoa tem que chegar e sentar. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. 2 horas no mínimo, eu vou ler, não tem jeito. Vou ler. Agora, começa a escrever. Outra coisa, na hora que a pessoa deslanchar, ela passa o gargalo. A próprio estudo vai atraí-la. Aquilo envolve, é envolvente. Agora, não pode deixar as interferências. Outra coisa, não pode pôr música, não pode ter fundo musical, cortina sonora nisso, não. Modo algum. Eu só perguntar se seria o D&G, Dolce e... Como é que é? D&G, Dolce & Gabbana. Será essa a lógica que o senhor estava pensando? Eu não entendi nada disso aí. Dolce & Gabbana. D e G. Dolce & Gabbana.
Não, é PTN, PNT, PNT, é uns negócios desses nos Estados Unidos, é uma das grandonas lá da rede. Eu não lembro porque eu nunca mais comprei nada dele, não estou enviajado, eu não lia muito. É uma rede enorme que vende roupa de tudo quanto é jeito. Agora, eu conheci a calça. Quando eu cheguei lá, perguntei se tinha. Eu falei, está em liquidação. Porque tudo estava em liquidação. É masculino e feminino, eles têm. É PTN, PNT, não sei o que, PN. É um negócio desse. Eu sei que tem, eu acho que tem T e tem P nessa história. Parece que tem N também, não sei. É um negócio grande. Grandão. Já existe muito nos Estados Unidos. Agora é coisa muito antiga dos States. Interior, todo lado tem. Agora, PN, é uma coisa dessa. Não, é PT, você deve ter lembrado. Chase Penny? Eu acho que é isso, né? Acho que é essa. Eu sei que tem várias letras. Agora, é grandona de roupa. Essa aí não é de roupa? Pois é. Foi essa. Agora eu cheguei lá e falei assim, me dê todo o estoque. Comprei um monte de calça. Agora, primeiro eu olhei se servia em mim, etc. Que eu vi, mas eu já conhecia a calça, só vi pelo número, a situação toda. Então eu compro tudo desse jeito. Agora, as meias que eu uso são diferentes. É bom também a gente explicar para vocês. Olha aqui, toda meia minha é cortada. Veja aqui, estão vendo? Porque eles não fazem meia de algodão que não tenha cadastro. Todas elas têm. Isso faz mal, por causa da terminação, processo de circulação. Desde rapazinho eu aprendi com um médico lá do interior a cortar as meias. Olha aqui, tudo é cortado, vocês estão vendo? A maioria das meias que eu uso. Por quê? Eles não fazem meias que prestam. É tanto que eu conversei com o Haddad, que era um cara meu amigo, que criava meia, mas as meias dele eram femininas. Essas de big, de cano longo e tal. E ele também falou assim, eles não usam muito isso. Agora, o ideal é uma meia que não aperte a sua perna. Isso divide a circulação. Então, as mulheres é um problema. É tanto que tem aquela Kendall, com aqueles negócios todos, que é para melhorar isso aí. Que aperta, mas lá em cima, meia calça, meia, etc. Isso tudo também eu já pesquisei aí na história, para ver como é que é. É um jeito. É a saída. Agora, outra coisa, vocês sabem que essa minha aqui também é de grife, né? E essa é muito feia pela situação, porque é um camisolão. E outra coisa, chinesa contra o processo do câncer, do sol e das lâmpadas, aquelas outras lâmpadas. Essa, eu tenho 15 dessa, por isso que é que eu tenho quase todo dia. Eu estou com ela. Comprei 15. E é uma nota isso aqui. Agora, realmente, ela é muito quente. Você tem que acostumar a conviver com isso. Nesse calor, eu usar manga comprida é dose. Eu que sou cabeludo desse jeito, tenho muita energia, haja banho. Conforme o dia, a gente toma 2 banhos. Agora, como diz o meu amigo, conforme o dia você toma 2 banhos, conforme o dia você não toma banho, você não precisou. Então você compensa. Tudo isso é possível. Professor, você poderia falar um pouco mais sobre as mega perguntas? Como é que a gente pode usar as mega perguntas para ajudar as pessoas? A mega pergunta é você colocar aquilo que seja avançado para a média do contexto. A média do povo do contexto. O povo que está ali. O que é que a turma precisa? Precisa disso. Então, faça as perguntas dentro daquele contexto, visando assistência à maioria das pessoas que estão lá. Isso pode ajudar você e todo mundo. Eu, por exemplo, você já deve ter percebido uma coisa, eu às vezes entro dentro de determinados detalhes que vai ser, isso é bobagem, está perdendo tempo falando uma coisa dessa. Não estou, não.
Que às vezes tem gente que tem justamente isso. É um monte de gente que manda as coisas para mim, ou que vem depois e fala aqui, até fora daqui sobre isso. Por isso que é um monte de gente que fica fazendo exumação da tertúlia. Fala da tertúlia anterior, da outra, tudo. É uma coisinha à toa que a gente falou. Então, problema de detalhe, às vezes. Pode ser uma mega pergunta, mas ninguém percebeu. Por exemplo, uma pessoa muito autocorrupta. O quê? Uma pessoa muito autocorrupta com alguma coisa. E você quer ajudá-la. Sim. Como é que a gente pode formular uma mega pergunta para chegar no ponto, para ela refletir sobre aquilo? Olha, aí você vê a tendência da pessoa, o temperamento dela, a profissão que ela tem para falar na linguagem dela. Tudo a gente tem que olhar isso. E falar com o maior realismo, mas mostrando exemplo. Os fatos calam a boca de todo mundo, não tem jeito. Agora o problema é você, quanto mais fato, fatuística você tenha, melhor para argumentar, né? Quanto maior a sua fatologia, a sua fatuística, maiores são as possibilidades dos seus argumentos. Isso é importante também. Agora veja o temperamento da pessoa, a tendência dela, o que ela gosta, qual a profissão que ela exerce. Fala na linguagem dela. Isso pode ajudar. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Uma das coisas mais importantes que tem hoje na vida é uma pessoa que saiba argumentar. Uma pessoa que sabe argumentar, ela sabe fazer pesquisa, ela sabe fazer refutação, ela é boa no debate, ela esclarece as coisas. Agora, dentro dessas pessoas que fazem boa argumentação, dentro das profissões que existem, uma delas mais séria, é quem faz pesquisa, e, por exemplo, um advogado. O advogado tem que saber se expor, ele tem que explicitar os temas, ele tem que saber argumentar. Então, isso é muito sério. Mas agora veja, ainda não é tudo. Por exemplo, se você pegar o maior argumentador que tem, mesmo que seja um argumentador jurídico, dentro da área da jurisprudência, aquilo não é pouco. Nós precisamos de ter um argumentador dentro da área do parapsiquismo, da multidimensionalidade. Por quê? Os argumentos são outros, as metáforas são outras. O objetivo é muito mais amplo em matéria da evolução do povo. Então você veja, nisso aí, até nisso tem um problema das mega perguntas. Por exemplo, dentro do processo da jurisprudência, a maior mega pergunta ainda é pequena, se nós colocarmos para a direita, para a diplomacia. Você não acha, Ricardo? Então pensa nisso. Depende muito, então, do processo de profissão. Então, por exemplo, você vai falar com uma pessoa que é boa na jurisprudência. Você fala para ela, ó, se eu estivesse no seu lugar hoje, você que já domina tudo de jurisprudência, eu ia estudar agora para a jurisprudência, a para-direitologia, a para-diplomacia. Entende? Para alcançar argumentos superiores ao crosta a crosta, ao terra a terra, aquilo que é rastaquera, aquilo que é superficial aqui. E nós entrarmos naquilo que seja mais do cerne, do processo evolutivo, perduradouro, aquilo que vai durar. E não efêmero, transitório, superficial. Isso tudo é muito importante. Agora, se até dentro dessa argumentação, e outra coisa, eu estou falando de direito, mas isso serve para qualquer área. Por exemplo, um PhD aí que defende a física, é a mesma coisa. Ele pode ter argumento daquelas coisas todas, mas nós temos que ver como é que é com a sua pessoa, a dessoma, o seu futuro imediato, a próxima vida, o problema do auto-revezamento consciencial, ser pessoal. Isso tudo muda de figura. Então, essas mega perguntas, quando nós levamos para a multidimensionalidade, para o parapsiquismo, elas alcançam o seu clímax máximo. Não tem outro depois daquilo. Tem lógica isso para você? Pensa bem. Então, os nossos comerciais, por favor.
Obrigado. As pontuações de hoje: 52 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 14 perguntas online, 30 votos online e 10 votos online. Desculpe, 30 votos presenciais, 10 votos online. Hoje teremos apenas o recado do Regrisson sobre a qualificação docente. Boa tarde a todos. A repreendência, gostaria de lembrar aos professores e candidatos à docência que nós teremos a 8ª qualificação docente, 19 a 21 de fevereiro, após o balanço existencial. É bom lembrar que a temática dessa qualificação é imersão na praxis parapedagógica. A gente vai trabalhar especificamente com aula, e a ideia é trabalhar a questão da reflexão, que foi bastante falada hoje na tertúlia, do professor em relação à sua aula, à sua prática docente. Então, se você gostaria de trabalhar essa questão da transposição, por exemplo, paradidática, de como trazer as informações do extrafísico para poder esclarecer os alunos, venha participar, então, da 8ª qualificação docente, que vai ser realizada na sede da Repreendência, aqui no CEEC. Para maiores contatos, entre em contato com a gente através do contato @repreendência.org. Obrigado. Para amanhã foi eleito o verbete técnico-intelectivo, com 22 votos, da mental somatologia. Obrigado, uma boa tarde a todos, até amanhã.